sem ela saber, ela ajudou no meu nervosismo, porque quando ela entrou, não sei se vocês escutaram umas vozes de criança, umas 2, 3, assim, né? Ah, não sei o quê, natação. Isso foi muito legal. Essas nuances, assim, dessas coisas mais que a gente está pensando, né? Uma apresentação. E eu e a Uta não somos muito pessoas do pensar, não somos mais pessoas do agir e do sentir, né? Então, como eu consigo aprender muito com vocês essa parte do pensar também, eu pensei uma coisa para a gente poder participar. Olha aí a criancinha linda com a Eide, que me ajudou aqui no meu nervosismo. Obrigado. Eu estou tentando compartilhar a tela, não sei se está... Tá compartilhado já, Nelson. Se quiser colocar no modo de apresentação, eu acho que vai ficar maior. Vamos ver. Tá. Aí, perfeito. Perfeito. Obrigado. Para mim aparece aquelas coisinhas para gerenciar em cima, mas acho que para vocês deve estar dando para ver a tela normal, né? Sim, Tudo completa. bem. Tá. Então, gente, assim, dizendo que, voltando, né, ao ponto que quem me colocou no grupo, me convidou para participar no grupo com vocês foi o João, e ele, a partir dessa conversa que eu tive com ele sobre o estudo que eu venho fazendo sobre o ser humano, né, o ser humano integral, o ser humano completo. E aí, na conversa, ele achou que tinha tudo a ver com esse grupo da felicidade. E desde que eu entrei, eu sempre venho fazendo esses links, né? Então, o que tem a ver ser humano com ser feliz, né? E aí, hoje vou tentar explorar, junto com vocês, que ainda bem que a gente é um grupo muito heterogêneo e criativo, essa questão. E aí, como na primeira reunião do ano, eu lembro que a gente teve essa conversa de tentar esse ano expandir os limites do grupo no sentido de fazer alguma ação concreta ou então chamar pessoas que são diferentes para participar com a gente e assim por diante. Eu pensei em trazer a dona Ute, que nós trabalhamos juntos também há 6 anos. Aliás, eu comecei a estudar mais profundamente o ser humano a partir do trabalho com ela. Antes disso, eu só sou budista e o budismo estuda o ser humano já há 20 anos, mas esse estudo mais específico foi agora. E eu mandei para vocês um videozinho que fala já essas coisas, né, que estão escritas aqui. Então, eu só queria falar sobre essas imagens. Então, que aqui está lá na favela Monte Azul, né, onde a Dona Ute fez um trabalho que era como vocês estão vendo aqui, e a partir do trabalho com as crianças, com as famílias, hoje é uma área totalmente urbanizada, com muitas atividades culturais e muita coisa. A partir do ser humano, eu acredito que milhares de pessoas conseguiram se tornarem felizes. Acredito não, eu tenho certeza, porque eu vou lá há 6 anos e eu vejo diariamente pessoas muito felizes nesse local. E tudo isso quer se expandir para o mundo, né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho, porque ela está com 84 anos já, e ela precisa de nós, mais jovens, para poder expandir, né, essa felicidade no mundo. E começando aqui do Brasil, né, que é o país do coração dela, apesar dela ser nascida na Alemanha. Então, aí eu vou passar para ela, que ela vai falar um pouquinho do que é essa visão do ser humano que ela tem, do ser humano integral e talvez que tenha uma ligação com a felicidade. Ops. Deixa essa imagem, então. Então, primeiro, obrigado mesmo por me convidar, e isso me deixa feliz, como eu já falei. E eu fiquei refletindo mesmo
que realmente é a felicidade? Será que a gente nasce com ela? Né? Será que a felicidade tem a ver com a humanidade? É engraçado que eu nunca pensei sobre isso, sobre essa palavra. É engraçado, eu já pensei tanto sobre o ser humano, mas não sobre a felicidade. Então, foi bom refletir agora sobre esse ponto de vista. E eu penso que a felicidade tem a ver com várias coisas, vários elementos, mas um elemento, eu acho que é essencial, é justamente a visão do mundo que a gente tem. Se a gente tem uma visão do mundo que inclui o invisível, inclui o espiritual, não só do ponto de vista da religião, mas bem aberto, como deu para ver nessa primeira imagem do Leonardo da Vinci, né? Eu acho que ela é bem equilibrada. Ela abre os braços para cima, então a gente recebe algo de cima, que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente tem os pés bem firmes no chão da realidade do mundo e tem o equilíbrio entre isso que vem de cima e aquilo que vem da força da terra, da realidade, né? Esse equilíbrio, né? Essa tentativa de equilíbrio, ela faz com que a gente se sente feliz. E isso, do meu ponto de vista, tem a ver também com as várias fases de vida. Pode colocar de novo aquela criança voando. Então, uma criança como essa, né, que deve ter 1 ano e pouco, ela está uma expressão de felicidade. Por quê? Eu acho que a felicidade nessa faixa etária tem a ver com o corpo, com aquilo que faz com que ela está bem nutrida, ela está bem agasalhada, ela sente calor físico e calor humano da confiança, porque ela está cheia de confiança. Ela está, por assim, voando, né? Acho que o pai, provavelmente os pais gostam de fazer isso, joga a criança para cima, mas ela tem certeza absoluta que ela vai de novo chegar nos braços do pai. Então, a confiança é bem ligada assim à felicidade, principalmente começa nessa época da idade, né? Nessa faixa etária da criança. E depois ela vai se diferenciando, se individualizando, talvez. Por exemplo, uma criança já mais de idade, 10 anos, vamos supor, ela sente que tem muita felicidade quando ela se relaciona com, não só com a família, mas faz o passo para fora, no mundo, se relaciona com amigos, com talvez o educador, outras pessoas que vêm ao seu encontro, né? No nosso caso, por exemplo, na Monte Azul, tem muitos voluntários, então, esse relacionamento com outras pessoas faz com que, não a vida inteira, não a toda hora, mas surge uma felicidade. Também quando se liga à terra e vê obstáculos e consegue vencer esses obstáculos. Por exemplo, quando uma criança vai trepando em cima de uma árvore, ela está lá em cima, de repente tem a visão, né? Outra visão do mundo, de cima, e ela conseguiu fazer isso, conseguiu descer também, porque às vezes subir é mais fácil do que descer, que dá mais medo, né? Olhar para baixo. Então, tudo isso surge, felicidade na criança. E aí vai se desenvolvendo, né? Por exemplo, um jovem, ele já tem dúvidas, e às vezes tem algo que ele leu, que ele encontrou, uma pessoa que faz com que escutou essas dúvidas dele, né? Então, vai caminhando mais no sentido de achar um sentido de vida. Achar, por que eu estou aqui no mundo? Eu estou fazendo o quê nesse mundo? Né? Então, tem essas dúvidas e dentro disso, de novo, também uma percepção que do ser humano. O que é o ser humano realmente? Ele vem de onde? Ele está fazendo o que nesse mundo? E aos poucos, né, estão chegando na minha idade já, cada vez mais você começa a sentir que você está aqui no mundo com uma missão, com uma tarefa.
e tem percepções, não o dia todo, porque é uma caminhada, né? A vida é uma caminhada, mas dentro dessa caminhada você tem uma percepção de uma felicidade plena, quando você se sente justamente em harmonia com aquilo que você tem como missão, como tarefa, e aquilo que vem da necessidade da Terra, e como isso ecoa, né, dentro do seu coração, e como isso, a partir disso, de novo, vai para uma ação, que vai fazer com que outro ser humano pode ser feliz também. Deixa eu ver um pouquinho, espera um pouquinho. Então, assim, na minha idade, né, mas isso já faz uns 30, 40 anos, eu acho que os momentos mais felizes, onde que eu senti que tinha uma coerência entre aquilo que eu posso doar para outra pessoa e aquilo que eu recebo para outra pessoa, de outra pessoa. Uma coerência, uma harmonia entre aquilo que eu tenho como doação, por assim dizer, doação de encontros, da escuta também, de ouvir aquilo que está vivendo na outra pessoa, e eu, a partir disso, também aprender. Eu acho que vocês que têm esse grupo de felicidade, eu acho que isso sempre acontece. Eu senti isso na outra vez também, né? Vocês falaram, vocês refletiram, e com isso vocês me nutriram também. Então, eu acho que, para mim, sempre é isso, a felicidade, né? Essa coerência, né? De um poder participar da vida do outro e, com isso, também, de novo, crescer internamente. Então, a felicidade, por exemplo, dessa criança, ela é bem concreta, ela é plena, mas tem muito a ver com o corpo. E se nós, como adultos, só pensamos nisso, aí o corpo vai dar assim, felicidade, a gente está fora do desenvolvimento humano, porque justamente com o tempo, cada vez mais, a gente tem que ampliar, diferenciar e individualizar, né? Essa maneira da expressão da felicidade. E eu acho que ontem não, na segunda-feira passada, alguém falou do sol. Isso eu achei bem interessante, né? Porque o sol é como se fosse uma inspiração, né? Espiritual. Mas ele se diversifica depois nas cores do arco-íris. E às vezes também ele não está aqui, à noite, por exemplo, né? Então tem a felicidade, não pode ser todo dia feliz, todo dia feliz. Ela tem a ver com aquilo que também não está feliz. Mas depois a gente recupera de novo, justamente nessa procura do encontro com o outro, a gente se recupera de novo dessa infelicidade, porque o mundo não está só bom, porque justamente tentando contribuir com algo nisso. E como a gente não tem muito tempo, eu queria só terminar com uma imagem que eu achei interessante, que me veio esses dias. Como o Nelson falou, eu vim da Alemanha, né? E agora todo mundo vai de avião, mas só que nos anos 60 a gente andava de navio, no transatlântico. E aí eu lembro bem mesmo momentos de felicidade quando eu estava lá nesse transatlântico, que demorou 24 dias até chegar no Brasil. Eu gostava, então, de sentar lá na proa, lá na frente, né? Esse enorme navio, né? Lá no meio do Oceano Atlântico, atravessando o Equador, por exemplo. E aí é uma imagem mesmo, né? Que em cima tinha o céu, embaixo tinha o Oceano Atlântico, né? Essas águas e aquela espuminha que o navio faz, né? Para se movimentar. Atrás tinha todo o meu passado, a infância, a juventude, os estudos, as viagens, tudo isso que eu vivenciei, os namoros, tudo isso. Isso estava atrás. E na frente era o Brasil. E o Brasil, naquela época eu não sabia, mas inconscientemente eu sabia que aí estava esperando por mim o meu destino, a minha tarefa no mundo. E era isso mesmo, sabe? Uma concentração de felicidade, ficar lá na proa do navio, indo
em direção ao meu destino, a minha tarefa aqui no Brasil. Obrigada. Aí depois a gente troca, né? É isso? Sim, sim. Então, gente, a gente tem uma metodologia totalmente interativa, assim, né? A gente acredita que não dá para uma pessoa ficar falando e um professor e os alunos, né? Então, a gente vai tentar fazer uma coisa de conversar com a gente. E aí, com esse conteúdo, né, que a outra já falou, eu queria lembrar uma coisa que eu achei muito legal a semana passada. A gente está recebendo o livro, né, do João, que muita gente comprou. Eu também comprei, recebi a semana passada. Mas o que eu achei mais interessante foi que no grupo, alguém achou lá no livro que o nascimento da Gaia, a empresa do João, foi a semana passada, eu acho, né? Porque aí estavam dando parabéns, feliz aniversário. E Foi era a Adri, aniversário, foi a a Adri. Adri que está aqui com a Então, gente. e foi aniversário, acho que de uma outra pessoa, aí estava dando, fulano, feliz aniversário, e Gaia também. Aí foi de uma pessoa e de uma organização, né? E a pergunta que a gente fez é: o ser humano nasce feliz? Mas se a gente perguntar, uma organização também nasce feliz, né? O ser humano, pelos estudos que a gente tem, a gente sabe que ele não nasce plenamente humano. Depois ele tem que se desenvolver ao longo dos anos, né? Como a Ute falou, a confiança e tudo isso vai se formando. E uma organização, ela nasce humana só porque ela é formada por seres humanos? E se ela nasce humana, né, ela já nasce feliz automaticamente, porque o ser humano que está lá é adulto, então será que ela já é feliz? E aí, pensando nessas perguntas, a gente está. Deixa eu voltar aqui. Foi. Então, aqui sobre a organização, né, que não é uma coisa tão concreta, não é uma criança que você observa com os seus olhos e vira um adolescente e grita em casa e sai com a namorada e chega tarde com os amigos. Não, a organização, eu gostei dessa imagem, não sei por quê, mas aqui tem, né, luz e sombra. E aí, o que seria a felicidade? Né? Tá ligado com essa luz e essa sombra. Não que um é positivo e outro negativo, mas tem essa luz e essa sombra. E aí, como dentro da nossa a metodologia que eu e a outra estamos tentando desenvolver, tem essa inteligência coletiva, inteligência espiritual, eu queria perguntar para vocês algumas perguntas, mas antes eu vou falar um valor que a gente usa na nossa organização que está nascendo. Não sei se está nascendo feliz, mas chama Humane, né? Porque ela tem valores um pouco diferentes. E um valor que tem, a gente chama de core e agir. Por que a gente escolheu esse valor? Porque a semana passada, eu acho que foi, ou 2 semanas atrás, alguém falou aqui do coração, né? Que o coração tem a ver com a ação e muitas coisas, né? E justamente é um dos nossos valores mesmo. E o que é esse valor do core agir, que é coração, né? Core é coração em italiano e agir ação, né? Então, atuar a partir do coração, com coragem, de encarar o novo, né? Então, o que significa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para a gente depois se dividir em duplas ou trios, aí a gente vê aí na organização. Mas, assim, no fim do ano passado, eu e a Ute fomos num curso da Adigo Consultores, não sei se alguns de vocês conhecem, é uma consultoria que faz treinamento com lideranças e dá formações. E aí eles pediram para a gente fazer um workshop.
e o tema que eles estavam estudando era justamente o Buda, né? O Buda, e eu não lembro mais qual era o tema, mas assim, dentro da nossa metodologia, como se manifesta esse valor core e agir? Como você atua a partir do coração e com coragem de encarar o novo? Então, nós pegamos um grupo de líderes que ia fazer esse workshop junto conosco. E fomos dentro da horizontalidade, o que a gente vai fazer para apresentar esse Buda? Tinha um texto, tinha uma coisa rápida, e aí então vamos fazer um teatro. Por que um teatro? Porque o teatro a gente acredita que a arte é uma manifestação mais universal, que vai usar mais imagens e não sei o quê. E aí as pessoas, quando elas estavam livres nesse nível de horizontalidade para fazer o treinamento para os outros líderes, elas realmente decidiram atuar a partir do coração e elas escolheram representar uma música, aquela música Eu Juro que não ser um normal. Vocês sabem que vocês são mais ou menos da minha geração, né? E aí a gente pôde perceber que, assim, nesse ambiente de horizontalidade e liberdade para a criação, esse valor humano conseguiu se manifestar sem nós falarmos dele. Isso aconteceu naturalmente. Não, nas empresas em que eles trabalham, eu acredito que tem essa hierarquia, que tem toda a formalidade e tudo isso, mas naquele momento conseguiu atuar a partir do coração com coragem de encarar o novo, porque ninguém é ator, ninguém sabe cantar, nada disso, e foi super legal. Agora eu queria se a gente pudesse se dividir em duplas ou trios para responder essas perguntas. Qual a sua impressão sobre atuar a partir do coração nas empresas, dentro das empresas, não como um consultor, e sim as pessoas que estão lá dentro? Isso é comum? É estimulado pelas empresas? Tem mudado ultimamente? E se a gente pudesse ficar mais ou menos aí, não sei, 7 minutos, e não sei, o Daniel, a gente vai conseguir fazer trios? Eu não estou conseguindo ver aqui quantas A pessoas gente, ó, a gente tá em 13, Nelson, 13 comigo. É, eu talvez eu não preciso participar, fica 12, e, e aí talvez faz 4 trios, poderia ser? pode ser 4 trios. E na verdade, você entrando também não tem nenhum problema, porque eu, como host, eu posso escolher entrar em alguma sala, entendeu? Então eu Ah, tá. posso entrar em uma sala até porque eu vou ter que controlar o voltar para todo mundo para a sala principal. Ah, Ah, tá bom. tá bom? Então faz, na verdade, 4 salas, certo? Eu só queria perguntar antes se o pessoal entendeu ou se tem alguma dúvida, porque às vezes isso acontece, né? E aí a gente Uhum. vai direto para os grupos e não tem E não nenhuma troca. oportunidade. As pessoas ficam sem saber o que fazer lá. Tá tudo É para Ok. bem? gente, é para a gente discutir, né? Cada um tem aí seus 2 minutinhos para trazer sua impressão sobre essas perguntas, certo? Se fosse possível, cada grupo fazer uma imagem sobre o que vocês vão falar. Qual a sua imagem sobre esse atuar a partir do coração nas empresas? Que aí a gente Uhum. consegue falar rapidinho cada trio. Tudo bem? Ok. Sim? 7 minutos. 7 minutos, acho. Meu relógio está aqui, Tá, eu 31. marco. Eu marco e aí eu abro a sala e assim que der 7 minutos a gente volta. Vou abrir as salas aqui. Tá bom. Foi.
salas. Legal. Vim pra cá. E vou ficar aqui, pronto. Já estou marcando o tempo. Oba! Legal. Então, na verdade, eu sou muito curioso, né? Porque como eu sempre atuei, não sempre, mas quase sempre, em organizações sociais ou culturais, sabe, educacionais, não atuei muito em empresas, apesar da minha formação ser na FGV, administração de empresas, tudo isso. Eu fico muito curioso para saber como é essa dinâmica nas empresas. E justamente já faz um tempo que eu estou voltando para esse lado das empresas, né? Mas eu tenho essa pergunta mesmo. As empresas que eu convivo, sinceramente, assim, para vocês, sem falar, né, nomes, nada, elas têm uma grande vontade de deixar as pessoas atuarem a partir do coração, especialmente porque elas recebem muitos jovens. Então, eu tenho muitos amigos, né, os meus amigos têm startups ou empresas pequenas de tecnologia média, então são muito jovens. E os jovens, eles não estão mais afim de atuar só com a cabeça, não. E aí, para os líderes da nossa geração para cima, está sendo um pouco difícil. Eu tenho observado isso, né? E aí, o que eu observo é uma vai e volta, sabe? Solta, dá uns problemas, volta. Agora, faz tempo que eu não falo com meus amigos que trabalham multinacional, por exemplo, então não sei como está nesses locais, né? E outros tipos de empresas e mercados, não sei. Como vocês estão? Como que é a imagem? O que eu sinto, o que eu percebo é o seguinte: quando a gente pega negócios menores de dono, assim, a gente vê que essa questão de entrega, ou seja, que não é só olhar o número que vai vir lá na ponta. Eu vou dar um exemplo do amigo meu que tem uma hamburgueria lá no... Ou seja, é mais a coragem e o coração que ele coloca em fazer as coisas acontecerem, em servir o outro, que acontece, que faz com que a coisa vá para frente, e como ele transmite isso para as pessoas que estão colaborando com ele, né? E que as pessoas também se sintam à vontade. E nas grandes, eu sinto que tem ilhas. Você tem equipes onde o pessoal se blinda, mas institucionalmente é muito diferente. A gente também já atua como voluntário e tal, a gente vê que é diferente essa questão, né? De como é que resolve. E quando as organizações de voluntariado começam a se estruturar demais e se parecer com uma empresa, esse aspecto também some, né? Então, eu acho que é um desafio fazer com que isso se manifeste de maneira tranquila, porque a gente ainda tem muita questão de hierarquia, de poder centralizado, de não trabalhar em rede, de verdade, né? Por mais que a gente fale, a gente está trabalhando horizontal, mas a gente não aprendeu a colaborar de verdade, né? Eu acho que para poder colaborar tem que agir com o coração mesmo, não tem outra palavra, né? Tem uma questão Tem que confiar, né? Tem que confiar, né? Tem que sentir o outro sentir você e não perguntar muito, vai. Eu acho bem desafiador, gente. Eu acho que agora que as empresas estão sentindo tanto sofrimento nas pessoas, das pessoas adoentadas, adoecidas, aí está entrando um pouco mais temas que antes não se falava, né? Então, as empresas agora estão um pouquinho mais abertas a falar de temas como atenção plena, como autocuidado, né, como escuta empática, empatia, são temas muito novos nas organizações, se a gente for olhar, né? Então, às vezes, tem o desejo, eu sinto o desejo, a vontade de ter isso no escopo, mas no dia a dia eu sinto muito, pelo menos numa consultoria que eu dei um treinamento, as pessoas muito atropeladas pela rotina, pelo fazer,
sabe? Pelo excesso de cobrança de resultados. Então, mas tem as startups. Então, acho que essa coisa do novo, né, dessa nova visão, né, da integração, e a gente com o objetivo aí de levar para essas empresas mais antigas esse refresco, essa leveza, vamos falar de temas que nunca foram falados, né? E na educação que eu vim, né, de universidade, esses temas nunca foram levados. Nunca. Quer dizer, nunca, né? Aí, na última, eu levei os temas em workshops para alunos e professores, mas, né, o tema da felicidade no trabalho, mas antes eles nunca tinham ouvido falar. Então, é um trabalho de formiguinha, de beija-flor aí, para a gente ir colocando nas organizações mais duras, né? E naquelas que têm o coração já mais aberto, aí eu acho que é mais fácil desenvolver o trabalho, né? Você sabe que mesmo startup, né? Quando o pessoal entra naquela lógica de crescimento exponencial, né? Que a empresa tem que crescer e tem que entrar em uma primeira rodada de investimento, segunda rodada de investimento, eles entram entrando no mesmo mecanismo de pressão que uma empresa tradicional. E aí perde. Esse que eu estou falando, esse meu amigo... Perdão, só um comentário rapidinho. Acabou o tempo, Nelson. Dá mais um tempo ou não? Acho que não, podemos voltar. Não sei, talvez mais um minuto, Daniel, para a gente fechar? Pode ser. Eu acho que vale porque a gente tem que fazer uma imagem, né? Eu já escolhi uma imagem, aqueles, né? Se vocês quiserem. Enquanto vocês falavam aí, vou mostrar a que eu achei aqui rapidinho. Quer ver? Compartilhar. Ver se faz sentido essa aí. Apareceu para vocês? Faz. Acho que faz, sim. Mãos e coração, né? Na verdade, é esse o nosso objetivo, unir mente, mãos e coração. Esse alinhamento, né? Eu também acho importante falar dessa sobrecarga que a Cris falou, porque esse ioiô, a minha imagem do meu era o ioiô. Vai e vem. Sim. Vai e vem. E o do Miguel, as ilhas, né? Que acho que essas ilhas bem interessantes também. E aí, cada mão é uma ilha mesmo, né? Sim, se for ver. legal. Umas estão vermelhinhas, outras não estão. Ótimo, Nelson. Essa amarração ficou bem legal. O Daniel estava quietinho, só pensando ali, buscando a imagem, né? Tava buscando. Não vai falar, não, meu? A minha percepção é parecida com a do Miguel. Empresas menores, principalmente startup, tem uma abertura maior, mas quando vai crescer, acaba saindo dessa onda, né? E do meu ponto de vista, quando a empresa é muito grande, é difícil de implementar, agir com o coração. Para mim é muito... Oi, Patrícia. Gente, esses exercícios são maravilhosos, né? Porque toda vez que a gente aplica, o pessoal volta reclamando. E aí, agora que eu estava lá do outro lado, eu falei, poxa vida, né? Precisava de mais uns minutinhos. E olha que eu dei 2 a mais, hein? É sério? É sério. Dani, eu tenho a questão seguinte, sala simultânea, o tempo do relógio não é igual ao tempo normal. Lá é bem menor. É verdade. É muito mais menor. Mundo paralelo. É o mundo paralelo. Ô, gente, eu não queria passar do tempo, porque eu sei que tem gente que tem que sair, né? Às vezes 8h50. Se alguém tiver que sair 8h50, falta 1 minuto. Ainda quer falar a imagem do seu grupo? Ou senão a gente vai... A Aline, olha lá. A Uti estava desenhando a imagem. Eu vou tentar reproduzir aqui uma questão horizontal que puxa para cá, mas em estreita conexão com aqui. Não consegui fazer uma imagem sem som, tá? Muito legal. Quem era o trio com você? Eu, a Uti e a Eli. Nossa, demais, hein? Poderosas. Fantástico. Eu poderia falar incrivelmente assim se fosse trio com qualquer outra pessoa. Eu ia falar assim, eu, a Chiles e a Rê. Eu, a Adri, assim.
Eu, sabe, assim vai. Legal. O seu não foi uma imagem, foi um filme. Com animação, áudio e tudo. Curta-metragem. Daqui a pouco eu vou sair. Beijo, beijo, gratidão. Um beijo, Aline. Alguém mais quer compartilhar aí a imagem? Nelson, a gente só conversou, a gente não chegou nem na imagem, a gente estava ali tão empolgada que a gente não chegou a pensar na imagem, a gente ficou só nas palavras, então a gente não vai ter uma imagem para contar. Eu estava a Eide e a Ale Becker. Ah, legal. Não tem um resuminho para a gente? Eide, você quer falar do resuminho? Quero, posso falar sim. Eu daqui a pouquinho tenho que sair também. Mas a gente entrou numa, Nelson, de conversarmos sobre a própria questão da linguagem, né? Porque, assim, na nossa experiência, é interessante, nós três vimos do mundo corporativo, não na questão que você pergunta, mas a gente pensa em como fazer isso de tal maneira que a gente não afaste o executivo com a palavra amor, por exemplo. Ou outras palavras que para nós é super show de bola, que a gente acredita, é o que nós acreditamos, é o que eu trabalho o tempo todo, mas como não entrar num modo de pilha, de gozação, de piada, entendeu? E trazer para esse movimento o que a gente pode fazer. Então, a gente estava entrando nessa para depois desenhar, mas a conversa estava muito boa. Obrigada, Ale, Adri, foi muito gostoso. Dá até para continuar a nossa prosa. Eide, por favor, eu quero entrar de qualquer jeito nessa conversa de vocês. Eu e a UTA, a gente trabalha com humanização. E isso dá um super problema nas empresas. Eu não posso chegar e falar, vamos fazer humanização? Como assim? Eu já sou humano aqui, eu não tenho que humanizar nada. Está todo mundo bem. Então, é um problema que a gente enfrenta muito, assim, muito mesmo, sabe? A gente quer mudar essa palavra faz tempo. Aí o executivo te pergunta assim, isso dá resultado? Me prova aqui que isso devolve quanto para a gente em valores? Qual é o ROI? Mostra aí, qual é o ROI? Entrega quanto? Só me mostra aí, que se entregar quanto, não importa, você pode chamar de coração, de humanização, de florização, eu compro qualquer coisa. Sim, verdade. E o trio da Regina, como foi? Sim, quer fazer um resuminho e eu fecho com a nossa imagem? Não, faz a imagem som, né? E aí a gente pode contribuir. Estava só eu e a Regina. Na verdade, a gente foi por um caminho mais disruptivo, gente. A gente não pensou numa imagem, mas a gente pensou num som. E esse som seria tutu, tutu, tutu. E, na verdade, não tem como a gente não agir a partir do coração, apesar que a gente entende todos os desafios disso. Então, a gente pode agir a partir do coração, sendo de dentro para fora, ou sendo aquele ponto focal dentro de uma área, né, tentando expandir de alguma forma, ou chegando no sonho de todo mundo aqui, né, que o C-Level fale, nossa, isso é super importante para o nosso resultado, vamos humanizar as relações, reconhecer os seres humanos que estão por trás dos crachás, enfim, esse seria o mundo mais ideal. Então, a gente não foi para uma imagem, né, Si? A gente veio para o som. Legal. Nossa, muito legal. Teve um movimento, que foi a Aline, um som, que foi vocês, uma palavra, né, amor, e agora vem a gente, que eu descobri que eu conheci um pouco mais o Daniel, eu acho que ele não é mineiro, mas ele tem a alma mineira, porque ele ficou quieto o tempo todo, e aí quando a gente falou, nossa, acabou o tempo, a gente não fez a imagem, ele falou assim, eu já tenho a imagem. Pum. E colocou a imagem pra gente. Ai. Boa. Eu sou mineiro sim, viu, Nelson? Você é mineiro? Ah, tá Eu vendo? sou. Eu conheço a alma brasileira. Ai. Tá aí a nossa imagem. Conseguem ver? Essa é a nossa. Sim.
Então, essa é a nossa imagem, porque teve uma dispersão, né? Uma tentativa de agir a partir do coração, mas mesmo com pedaços, né? Foi se falado em ilhas dentro das empresas que tentam agir assim, um ioiô de vai, age com o coração, dá errado, volta. E também o pessoal está muito sobrecarregado, né? E não consegue agir como gostaria. Mas essa imagem, realmente, a gente achou que o Daniel mandou bem aí. Coração, tinta vermelha. Bacana. Sucesso. Muito legal. Não sei se vocês querem complementar. O Miguel, eu não sei se eu já falei nesse grupo alguma vez, mas eu comentei com as meninas como eu falo sobre isso em vários lugares, a gente criou uma expressão num encontro do Art of Hosting em 2017, que era do amor cultivo, no lugar do executivo, né? Então, com essa intenção de levar... Eu fiz até uma caneca da jornadinha, ó. Do executivo, o execusão, o amor cultivo, o amor cultivo... Adorei! Então, o convite da jornada é essa, né? Da gente ter menos execuções e mais amor cultivo no lugar, né? Então, claro que eu não levo isso para a firma, né? Eu só faço nos eventos da Fale para falar dessas expressões. E eu comentei com as meninas que é quase uma cilada para poder falar sobre isso, né? A gente vai envolvendo e daí apresenta essa jornada, mas com a intenção de trazer o amor para dentro das organizações e para dentro desse ser que está lá nesse papel de executivo, para que ele se torne mais amor cultivo, né? Então, essa é a minha imagem. Fantástico, adorei. Muito legal. Sabe que só uma contribuição, porque a gente falou nesse negócio do amor, eu lembrei de um rapaz muito inteligente, fora da caixa, que eu levei para fazer umas palestras, e ele fascinava os meus alunos, né? E era muito jovem, o Léo. E ele dava treinamentos no Santander, em muitas empresas, e ele falava que, em vez de software, a gente estava na era do hardware. Uma forma de falar de amor, né? A partir de um lugar, de uma linguagem que as pessoas entendem mais. Então, que software é esse que a gente já tem e que a gente não pode desperdiçar, né? Então, a era do hardware, do coração mesmo. E ele falava isso nas empresas, eu achava bárbaro, né? Então, assim, é como levar essa palavra, né? E aí a Alessandra trouxe uma possibilidade, muito legal. Nossa, muito legal, gente. Tem um princípio, né, que a gente usa também, que é a inteligência espiritual. E não dá para falar isso nas empresas, lógico. Mas, assim, é exatamente isso que está acontecendo agora. Se vocês estão sentindo uma coisa que existe, se a gente continuar falando aqui, mas vai sair tanta coisa, vai sair trabalho, vai sair soluções, vai sair não sei o quê. E a conclusão, né, que eu e a outra queríamos chegar, que a nossa tese é que, para ser feliz, é preciso ser plenamente humano. Plenamente, né? Inclusive o lado espiritual também. Então, agora, assim, como a gente vai levar isso para as empresas, aí esse é a nossa batalha da vida mesmo, né? E, por fim, Nelson, deixa eu só complementar, tem um livro dos autores, dos sócios, fundadores da Digo, que eu amo muito, e que eu uso como base quando a gente vai falar disso, que é esse, né? Como integrar liderança e espiritualidade. Que também não dá para levar com esse título, mas tipo, é a base do que a gente vai falar dentro das empresas quando a gente vai falar do amor cultivo, né? Então, eu sou mega fã desse livro e da Digo e dos autores, a gente fez alguns movimentos com eles. Esse aqui é muito legal. topzera. Uta, não sei se você quer falar alguma coisa para a gente finalizar, que tem mais alguns segundos. Eu estou preocupada, né? Porque como eu tenho uma origem germânica com o horário, porque vocês ainda iam perguntar sobre o retiro. Verdade, é mesmo. Mas Sim. o Fê não veio. E aí ele até acabou de passar uma mensagenzinha falando, gente, desculpa, eu não consegui entrar. Eu falei, não tem problema, a gente fala semana que vem, então, tranquilo, Uta. Só não vai ter essa parte, né? Então, Não. Não, tá bom. Então, eu saio mais feliz do que antes, do que entrei. Pelas conversas, já anotei várias coisas, né, que
que vai, de novo, alimentar o nosso trabalho do Múltiplo Humano, né, junto com o Nelson, e outros trabalhos que estou envolvida também, dentro da antroposofia também. Né? Muito obrigado. Eu posso, às vezes, participar na segunda-feira? Claro, é muito É. bem-vinda. Pode vir toda Tá. segunda que a gente está aqui. O Por problema é que favor, hoje estou né? contando numa Eu outra diria reunião, então, mas às vezes eu vou escapar da outra reunião para vir aqui. Fique à vontade, será muito Para me bem-vinda. alimentar mesmo, sabe? Muito bom. E eu Obrigado. quero comentar o seguinte, Ute, você abriu falando, né, que estava refletindo sobre a felicidade agora, que você não tinha pensado Sim. sobre isso. Olha, difícil de acreditar, viu? Porque as coisas que você falou, totalmente conectado com o que cientistas falam já há algumas décadas. Maravilhoso. É ou não é, turma? É assim, muita profundidade, muita, como é que se diz? Conexão e sensibilidade, né? Adorei muito ouvir você, viu? Quero agradecer muito você, o Nelson também, adorei o papo de hoje. Eu também saio mais feliz do que eu entrei. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu não sei vocês, mas na hora que a Ute estava contando sobre ela sentada na proa do transatlântico, eu fiquei toda arrepiada, porque eu sentei ali do lado dela, e aí, pensa você vivendo uma história que não viveu, foi o que aconteceu comigo, eu não vivi essa história, mas, tipo, eu sentei ali ao lado dela, eu senti o vento no rosto, eu senti, tipo, o Brasil à frente, sabe? Nossa, foi muito emocionante. E todo o nosso encontro, né, o papo com a Si, enfim, fez muito sentido para mim e me deixou, de fato, muito feliz. Então, obrigada a você, obrigada, Nelson, foi uma delícia. Muito bom, gente. Vamos essa semana arrepiar. Obrigada, Nelson. Tchau, Obrigada, até bom. Uti. Até uma outra vez. Obrigada. Até, Obrigada, gente. Obrigado. beijo. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.